Força. Viva! Boa noite. Boa noite. Boa noite e bem-vindos a todos os que nos seguem. Portugal entrou hoje num estado de emergência, decretado pelo Presidente da República, aprovado pela Assembleia da República, um estado de emergência que suspende direitos, liberdades e garantias consagrados na Constituição da República, como tal, elementos constitutivos do regime democrático nela consagrado. Este estado de emergência durará até 23 de novembro, pelo menos, mas quem o propôs já adiantou que irá propor renovações sucessivas, não sabemos bem quantas, não sabemos bem até quando, nem tal foi ainda dito. O pretexto invocado é a necessidade de combate à pandemia de Covid-19, um combate que o país vem travando desde março e que desde essa altura já motivou outro tipo de restrições também, outros estados de emergência, certamente também que aprendizagens, quer na população, quer nas autoridades de saúde que têm que lidar com estas situações, permitiram certamente essas aprendizagens, alguma calibração das respostas. Aquilo que vos proponho hoje é uma conversa, cerca de meia hora, num registro informal, sobre para que serve, afinal, um estado de emergência. Temos connosco, facilitando-me muito a tarefa, temos connosco hoje o Manuel Loff, historiador, professor universitário do Porto, e o António Filipe, jurista, professor universitário, deputado à Assembleia da República, pelo PCP, de resto, que seguiu atentamente o debate em torno desta declaração de estado de emergência. E aquilo que vos proponho para esta conversa é que possamos refletir sobre este tema que dá o mote: para que serve um estado de emergência? Era necessário o estado de emergência no atual contexto da vida nacional? As medidas que estão a ser adotadas ao abrigo deste estado de emergência serão elas não apenas necessárias, mas adequadas e proporcionais? Era imprescindível, era necessário este estado de emergência para definir as condições de segurança sanitária que é necessário criarem-se em cada área da vida nacional? Estaremos perante uma solução fácil de responsabilização individual, de limitação de direitos, liberdades e garantias, num contexto em que as opções políticas ficam aquém da resposta que se exigiria para proteger a saúde dos portugueses? São, enfim, algumas questões. Em que medida este estado de emergência, que efeitos poderá ter, diretos e colaterais, tendo em conta um certo ambiente de medo, uma certa exacerbação do medo que se tem vindo a fazer e que, de alguma forma, a coberto da qual também este estado de emergência não deixa de surgir, são apenas algumas pistas para uma conversa que eu vos propunha hoje e que, tendo em conta que o António Filipe seguiu atentamente este debate na Assembleia da República, propunha que ele pudesse arrancar e que depois pudesse seguir o Manuel Loff, muito embora sintam-se à vontade para, em qualquer momento, fazer reparos, observações, comentários. Como digo, o registro é completamente informal. Okay. António, força. Muito bem, boa noite, João, boa noite, Manuel, boa noite a todos os que nos seguem. Eu dava talvez o pontapé de saída, enquadrando rapidamente o que é o estado de emergência. Ou seja, o estado de emergência é um estado de exceção constitucional, não é? A nossa Constituição prevê dois tipos de estado de exceção, que é o estado de sítio e o estado de emergência, e prevê que o estado de emergência possa ser declarado por razões de calamidade pública. Mas prevê mais coisas. Ou seja, como pressuposto do estado de emergência, temos a existência de um estado de uma ameaça ou de uma perturbação concreta da ordem constitucional. Ou seja, o estado de emergência é para restabelecer a ordem constitucional. Aliás, isso mesmo consta da própria Constituição. No artigo sobre o estado de emergência refere que as medidas a tomar, quanto à sua extensão e duração e aos meios utilizados, é estritamente necessário ao pronto restabelecimento da normalidade constitucional. Ou seja, tem que haver uma situação de anormalidade constitucional para que
haja a declaração de um estado de exceção. E esse estado de exceção é precisamente para tomar as medidas indispensáveis para o restabelecimento dessa normalidade. Bem, eu pergunto, qual é a alteração da normalidade constitucional? Eu não vejo nenhuma alteração da normalidade constitucional. Estamos perante uma situação em que houvesse um clima de recusa de medidas necessárias para garantir a segurança sanitária das pessoas, que tivesse uma extensão que obrigasse, de facto, a uma situação de exceção constitucional para tomar medidas para a restabelecer, não parece. E, portanto, à partida, os pressupostos que a Constituição prevê para a declaração de uma situação de exceção constitucional não parece minimamente que se estejam a verificar. Até porque nós temos mecanismos legais que permitem algum grau de restrição e, aliás, muito do tipo daquilo que está previsto, designadamente, e temos duas leis. Uma delas é a lei de base civil, que regula precisamente o estado de calamidade, prevê uma série de medidas que possam ser tomadas em matéria devido ao estado de calamidade, incluindo, inclusivamente, algumas restrições à circulação. Também a lei chamada de Lei de Emergência de Saúde Pública também prevê, precisamente por razões de saúde pública, a possibilidade de adoção por parte do Governo de uma série de medidas. E, portanto, não parece que primeiro, que haja necessidade de conquista constitucional, e evidentemente que tem que haver uma justificação para a declaração do estado de emergência. Depois, temos mecanismos legais que já permitiriam tomar uma série de medidas, mas depois há uma outra questão, que é a de saber se as medidas que estão a ser tomadas ao abrigo do estado de emergência são medidas justificadas. E aí não parece que seja. E designadamente aquelas medidas mais emblemáticas que têm sido apresentadas, que são, embora com uma outra roupagem, pelo menos em termos mediáticos, no fundo é o confinamento, ou seja, é o confinamento que foi posto em prática em março e abril e que se tinha dito, ainda há muito recentemente, que não era possível voltar a isso, porque as consequências foram, do ponto de vista económico, foram consequências gravíssimas, designadamente sobre os setores mais vulneráveis, sobre as pessoas que trabalham, sobre os pequenos negócios, sobre a restauração, sobre a cultura, e aquilo que se está a fazer agora, no fundo, é voltar a medidas desse tipo, que só vão agravar a situação de crise que já afeta esses setores. E, portanto, estamos perante o uso do estado de emergência para justificar a adoção de medidas que já se revelaram perfeitamente inadequadas quando foram tomadas em março e abril. E, portanto, quer pela forma, quer pelo conteúdo, esta declaração do estado de emergência e as consequências que delas estão a ser retiradas são muito lesivas, não vão resolver os problemas, por mais que nos queiram convencer que o problema são os convívios familiares, quer dizer, qualquer pessoa de bom senso, não é preciso ser especialista para perceber que onde as pessoas mais se concentram nos transportes públicos para ir trabalhar, nos locais de trabalho, e não propriamente as pessoas em sua casa. E, portanto, o que era preciso discutir era que medidas é que se devem tomar para garantir mais segurança do ponto de vista sanitário às pessoas que não podem deixar de fazer a sua vida. E aí nós não vemos nada de relevante nessa matéria, e o que se vê é uma espécie de culpabilização individual das pessoas e das famílias sob a roupagem do estado de necessidade. Eu talvez ficasse por aqui agora, depois, enfim, não é para ser um monólogo, e eu já vi ali o Manuel Off com uma grande vontade de intervir. João. Bom, boa noite, João, boa noite, António, boa noite a todos. Eu estava a pensar, enquanto ouvia o António, nomeadamente no início, quando tu falavas desta questão de todas as constituições, a nossa é a mesma coisa, todas as constituições em geral, quando prevêem estados de emergência e dão-lhes outros nomes, estado de alarme, estado de urgência, como chamam os franceses, prevêem-nas para situações absolutamente excepcionais, onde, por exemplo, como tu dizias, e como diz a Constituição, está em causa uma ameaça muito séria à ordem constitucional. Eu acho que o mais próximo da ameaça à ordem constitucional é este vício que agora os órgãos de soberania portugueses, por iniciativa do Presidente da República, por iniciativa do Governo, têm em torno da banalização do estado de emergência.
Ora, isso é que põe em causa a ordem constitucional, ou melhor, não é o seu uso, o recurso ao estado de emergência em si mesmo, por si só, se fosse justificado, necessariamente não punha em causa a ordem constitucional, porque está previsto na Constituição, mas a Constituição diz é aplicável numa situação absolutamente excepcional. Esta discussão sobre a banalização do estado de emergência, a banalização das medidas de emergência, no fundo, a normalização da exceção, que é extraordinariamente preocupante. É verdade que nós, em Portugal, na primeira vaga da pandemia, se optou, sim, é verdade, se optou por 3 estados de emergência consecutivos de 15 dias. Eles começam em meados de março e acabaram no dia 2 de maio. Não nos esqueçamos, no primeiro estado de emergência que foi aprovado, ninguém nos disse quanto tempo é que se previa, e, portanto, a todo momento, há aqui também um efeito, por um lado, de tentar, eu acho totalmente vão, tentar tranquilizar as pessoas dizendo, bom, isto agora são 15 dias, lembram-se dos famosos 15 dias de março, não é? Fechamos o país, diziam alguns, durante 15 dias isto está solucionado, e evidentemente não está. Mas, ao mesmo tempo, há aqui uma falta de... Eu acho que há... Bom, é verdade, eu ia dizer que há uma falta de lealdade e uma falta de clareza. Eu tenho que reconhecer que o Primeiro-Ministro, António Costa, em determinado momento chegou a dizer provavelmente vamos ter estado de emergência até ao final da pandemia. Sim. Mas então, isto significa o quê? Significa que, afinal, não são os órgãos da soberania portugueses que definem o que é razoável para aplicar o estado de emergência. Vamos perguntar a quem? À Organização Mundial de Saúde? Vamos perguntar aos médicos? São eles agora que vão passar, ou alguns, aqueles que são escolhidos, isto não faz sentido, isto não funciona bem. Esta banalização que está a ser assumida, por exemplo, noutros países, já foi levada muito mais longe. O governo espanhol quis adotar o que eles chamam o estado de alarme, ainda que agora deixem às regiões autónomas a sua possibilidade de o renovar. Mas já avisaram que o vão fazer provavelmente até maio. Até maio. Os franceses estiveram com estado de emergência de março a julho, e agora reintroduziram em meados de outubro, sem, a lei francesa pode permitir situações desta natureza, sem sequer dizerem quando é que ele pode terminar. É uma iniciativa do governo junto do Parlamento neste sentido. Ora, isto não é forma, isto sim é que é pôr em causa, como eu dizia, a ordem constitucional democrática, o Estado de Direito. Porque, quer dizer, além do mais, é tentar convencer as pessoas. Vamos falar com certeza desta questão que o João já mencionou, deste estado geral institucionalizado de medo. Tentar convencer uma sociedade, os portugueses, no âmbito deste receio, justificado, é verdade, mas muito empolado por parte dos média, de muitos discursos que circulam na esfera pública, nomeadamente nas redes sociais, em torno da pandemia. Eu, pelo menos, digo empolado neste sentido, como se não fosse possível fazer uma vida minimamente normal, fazer vida nestas condições. Isto não é verdade. Nós vivemos, estamos todos a viver e temos que viver e temos que, evidentemente, cada um de nós tomar os cuidados e assumir a sua parte no combate da pandemia, mas no âmbito de uma vida. Isto não é uma suspensão da nossa vida, nem individual nem coletiva. Mas dizia, é neste âmbito deste estado de medo em que as pessoas vivem, que se tem claramente alimentado, que se cria esta ideia, eu escrevi aqui há uns dias sobre isso, quer dizer, que se criam medidas que, em minha opinião, são puramente placebo, do ponto de vista sanitário, quer dizer, vir dizer, vamos pôr o recolher obrigatório durante os fins de semana, agora dizem-me são 2 fins de semana, claro, são 2, porque o estado de emergência dura 15 dias, mas depois todos os outros fins de semana, enquanto houver estado de emergência, previsivelmente vão ser da mesma forma. E vamos fechar as pessoas das 11 às 5 da manhã. Por acaso, um mínimo de análise científica devia-nos dar indicação. Nós já temos 1 mês de aplicação de recolher obrigatório em França. Não há nenhum sinal de que o número de contágios esteja a ser reduzido. Nós não tínhamos a obrigação de verificar a eficácia destas medidas. Por isso é que eu digo, em alguns casos, eu pessoalmente, que não sou epidemiologista, não posso garantir, é evidente que não posso garantir, nenhum de nós pode, que estas medidas não tenham eficácia alguma. Agora, eu limito-me a pegar nos dados de outras sociedades, sujeitas às mesmas condições que nós, e verificar que este tipo de medidas não tem funcionado. Em compensação,
A discussão deveria estar, e estamos os três de acordo nesse sentido, seguramente. Nós sabemos desde março, aliás, o Governo já o assumiu, sabemos desde março que é preciso reforçar enormemente a capacidade da prestação de cuidados de saúde. E sabemos que a redução dessa prestação de cuidados de saúde, motivada pela mobilização geral em torno do Covid, levou, primeiro, o próprio Covid, levou, evidentemente, a 1.000 e não sei quantas mortes neste momento. Perdão, 2.200. Assim é que é. Mas levou mais de 3/4 do chamado excesso de mortalidade em Portugal, é motivada por outras doenças. Resultam de quê? Resultam do recuo, da omissão de prestação de cuidados de saúde. Ora, nós sabemos isto há 8 meses. E não vemos nenhum sinal, nem sequer no orçamento que se discutiu recentemente, para corrigir este aspecto. E agora proponho-vos uma verdadeira distopia, uma situação totalmente irracional, mas previsível. Isto então significa que todas as vezes que, com doenças conhecidas ou desconhecidas, mas conhecemos pelas conhecidas, que nos digam que o Serviço Nacional de Saúde não tem capacidade material e, portanto, em recursos humanos e equipamento, de as abordar, por exemplo, na altura do frio, do outono e do inverno. Significa, portanto, que a partir de agora o Governo vai dizer, todas as vezes que superarmos um certo nível de saturação da atual capacidade do Serviço Nacional de Saúde, temos que pagar em liberdade? Temos que pagar em emergência? Mas isto é razoável. Então, mas qual é a solução? A solução é cortar nas nossas liberdades ou aumentar aquilo que, evidentemente, para aquilo que serve um Serviço Nacional de Saúde? Estamos a entrar na irracionalidade política total. Eu acho que Sim, diz, João. Força, António. Não, eu acho que há aqui uma coisa que acho que podíamos salientar, porque é uma armadilha que muitas vezes se cai, que é a ideia de que quem contesta a declaração do estado de emergência ou quem contesta um certo tipo de medidas que está a subestimar o problema da vida. É evidente, não é nada disso, não é? Não temos aqui nenhuma ideia negacionista, não é? A Trump ou a Bolsonaro, pelo contrário, há um grande sentido de responsabilidade relativamente à necessidade de ser salvaguardada a segurança sanitária das pessoas, em primeiro lugar, onde ela é necessária, nas deslocações, nos transportes públicos, nos locais de trabalho, não é? E, portanto, nas escolas, exatamente, onde haja de facto concentração de pessoas que não pode ser evitada, em que não é possível manter, em muitas situações, o distanciamento que seria necessário. Portanto, há aquilo que o Manel acabou de dizer, de facto, dar uma resposta ao nível do sistema de saúde. Agora, há aqui o Primeiro-Ministro, quando aquela infeliz declaração de que isto vai ser até ao fim da pandemia, está a negar a própria razão de ser do estado de emergência. O estado de emergência é quinzenal, porque o estado de emergência é uma coisa que tem que ser muito circunscrita e tem que ser circunscrita ao mínimo tempo possível para restabelecer a normalidade constitucional. Ora bem, isto é a demonstração de que não há aqui nenhum problema da normalidade constitucional, e se assim fosse não se compreenderia que nós estejamos numa espécie de declaração do estado de emergência recorrente, ou seja, tivemos um estado de emergência aqui há uns meses atrás, agora temos outro estado de emergência, agora... É o estado de emergência preventivo, não é? É uma espécie de... Conhecemos em tempos a guerra preventiva, agora temos o estado de emergência preventivo. Um pouco à semelhança do que aconteceu designadamente em França, que passam meses e meses em estado de emergência, e até a pretexto de outras razões, não é? E essa questão é interessante. O Manel trazia aqui o exemplo francês, ou digamos o exemplo de outros países que foram por esta via há mais tempo e cuja evolução da situação epidemiológica já nos permite tirar algumas conclusões, mas eu diria que temos até a nossa experiência dos primeiros estados de emergência, em que a simples circunstância de ele ter sido decretado e levantado um mês e meio depois, com uma situação epidemiológica pior do ponto de vista do risco de contágio do que aquela que existia no momento em que ele foi decretado, bom, isso já demonstra por si só, de alguma forma, a inutilidade sanitária do estado de emergência. O que é diferente de dizer, talvez era esta parte da conversa que eu queria lançar agora, é diferente de dizer, constatar que esta inutilidade sanitária, até do ponto de vista da adesão da população a medidas de proteção que no grosso a população já tinha aderido muito antes, isso é hoje conhecido,
Mas isto não quer dizer que aquilo não serviu para nada, pelo contrário. E eu queria aqui era tentar abordar os efeitos perversos numa situação como esta. Em março, abril, nós vimos tudo o que foi um clima de arbitrariedades, por exemplo, em empresas e locais de trabalho, que ganharam alento com o decreto do estado de emergência, e a partir dessas arbitrariedades e a partir do momento em que os trabalhadores, as organizações representativas dos trabalhadores começaram a tentar denunciá-las e a mobilizar-se contra elas, nós passámos a ter o estado de emergência, ou o clima psicológico, entretanto criado ao abrigo desse estado de emergência, a ser utilizado para restringir ainda mais direitos do que aqueles que supostamente teriam sido suspensos, embora não é coisa pouca que nesses estados de emergência se tenham suspendido direitos de intervenção sindical, por exemplo, a contratação coletiva, etc. Mas às tantas tivemos o direito à greve, mas às tantas tínhamos a tentativa de limitar, suspender uma celebração do 25 de Abril, no 1º de Maio foi aquilo que vimos, e era esta parte que eu queria lançar, esta conversa. Nós temos, destes dias, notícia de situações, desde um protesto de estudantes que numa faculdade de Lisboa, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, estava a ser organizado, relacionado com a falta de condições na faculdade, em que há uma intervenção de um delegado de saúde a dizer: esse protesto não pode ser feito, ou tem que ser feito nestas condições, assim, assado, apenas com cinco estudantes, e com garantia que nenhum deles que estão testados, ou algo assim do género. E, portanto, isto já mostra de alguma forma o caminho que se pode abrir para lá das questões aqui colocadas pelo António, pertinentes, que no fundo as medidas que são tomadas não eram aquilo que era necessário, algumas podem até ter um efeito contrário ao que se pretende, e continuam a faltar, sem que o estado de emergência contribua para isso, as medidas que eram necessárias, as tais medidas de proteção nos locais de trabalho. Nós que agora andamos por aí de norte a sul, em contacto com realidades muito diversas, ainda esta semana, num contacto com trabalhadores de uma grande empresa como é o CTT, uma grande empresa nacional, me diziam, carteiros sobretudo, como estão desprotegidos nas instalações de trabalho face a medidas que se esperariam que fossem adotadas, de desinfecção de superfícies, de fornecimento de equipamentos de proteção, o que não está a ser feito, e no fundo o estado de emergência não contribui em nada para que isto deixe de ser assim, ou seja, as pessoas continuam a trabalhar e nestas condições de não observância de normas fundamentais de proteção da sua saúde, e portanto não contribui para aquilo que era necessário, não contribui para os tais profissionais que estão em falta na saúde, para os tais meios adicionais de mobilidade nas áreas metropolitanas, não contribui para a adoção, para a imposição pelo Estado da adoção nos locais de trabalho, nas empresas e locais de trabalho, de medidas de proteção dos trabalhadores, e abre caminho a estas consequências perversas. E, no fundo, há a criação de um certo efeito psicológico de admissão, a partir desta banalização de um estado de emergência, a admissão de uma suspensão de direitos, o tal efeito preventivo. E se quiserem dizer alguma coisa sobre estes efeitos perversos de que já tivemos, já vimos alguma coisa nos primeiros estados de emergência, e agora já podemos adivinhar o que por aí vem, força. E vimos algumas perversidades, designadamente aquele tipo de operações perfeitamente gratuitas, de operações policiais, de operações stop, que mais não fizeram do que prejudicar a vida a quem trabalha, não é? Pessoas que, da sua deslocação de casa para o trabalho, ficavam horas numa operação stop, designadamente ali na ponte 25 de Abril, e ao aumento de permanência em transportes públicos atolados, já agora. Exatamente. Agora, eu acho que há aqui também um absurdo nesta declaração de estado de emergência e na forma como ela foi apresentada, que é esta ideia de que, bem, isto é um estado de emergência, mas não é como da outra vez. Isto vai ser assim uma coisa mais suave, era o que dizia o Presidente da República naquela recente entrevista, é uma coisa mais suave. Ora bem, isto é um absurdo total, ou seja, nós vamos recorrer a um estado de exceção constitucional, mas vamos dizer, bem, mas desta vez é uma coisa assim mais, deixa-me dizer, assim uma coisa mais suave. Enfim, ora bem, isso é a negação de um estado de exceção constitucional. É a demonstração de que ele não era necessário. Ou seja, quando o Presidente da República vem dizer, da outra vez foi uma coisa mais dura, mas desta vez nós não podemos fazer o que fizemos outra vez, porque a economia sofreu muito com isso não é sustentável, e de facto não é,
Mas vamos fazer uma coisa muito mais levezinha. Bom, então vamos fazer uma coisa mais levezinha, vamos correr num estado de exceção constitucional. É um absurdo total. E agora, de facto, eu creio que é com muita inquietação que nós temos que olhar para os alertas que vêm dos setores que vão ser... Porque os setores que foram mais sacrificados com o confinamento que houve em março e abril vão ser, mais uma vez, eles não recuperaram, muito longe disso, não recuperaram das consequências daquela paragem, e são eles que vão ser sacrificados mais uma vez. Ou seja, não há nenhuma evidência de que estas medidas vão ter um efeito significativo, ou seja, a repetição de medidas que tomámos há uns meses atrás, e ainda por cima, como se diz, ainda por cima mais aliviadas, ou seja, e portanto o caminho não será por aqui. Agora, isto abre a porta a todo o tipo de arbitrariedades, abre. Nós já vimos isso da outra vez e, portanto, não temos razões para pensar que agora seja diferente. Não, e é esta questão vai ser um estado de emergência mais ligeiro, dizia o Presidente da República, e o António agora estava a citar. Bom, modo português suave. Mas é fofinho. Claro que havia um dever de recolhimento domiciliário, que é exatamente a mesma coisa com este mesmo estado de emergência. Mas não havia... Repare, eu vou confiar nas forças policiais portuguesas e não acho que vão ser... e não acho que por sistema, só faltava, que a arbitrariedade funcione. Mas é evidente que podem acontecer todo o tipo de situações, apesar de tudo. Nós não estamos aqui esta velha... Agora é verdade que se abriu a ideia da exceção, de que é verdade que o passeio higiênico, desde que seja feito num prazo num muito curto de tempo, pode ser feito durante o período do recolhimento obrigatório. Mas isto, quer dizer, vamos agora estar a discutir com um polícia que ele próprio sobrecarregado do trabalho os estados de emergência significam evidentemente uma multiplicação exponencial das horas de trabalho, seguramente que as forças policiais tenham que prestar. E agora vamos estar a discutir com ele a quantos metros / quilómetros ou centenas de metros, enfim, o que vocês quiserem, é que eu moro longe de minha casa e que estou a fazer este passeio higiênico, ou vou discutir se eu estou de facto a sair para fazer compras, porque acaba de dizer hoje a Ministra da Presidência do Conselho de Ministros que afinal também é possível nas horas em que ir fazer compras, e agora de repente sou apanhado, bom, vou fazer compras, mas como venho muito carregado, vou de carro. Bom, mas se você vai de carro não vai fazer compras. Já perceberam o que isto pode ser? Isto não pode ser. É verdade que, por comparação, eu fiz essa comparação com outros países europeus, a aplicação do anterior estado de emergência não significou em Portugal o mesmo número de detenções, isto feito à proporção, e abertura de processos de contraordenação, multas, etc., e processos na justiça em geral, contra os cidadãos. Mas isto não é, quer dizer, mesmo assim, abriram-se milhares. Mas esta não é, quer dizer, como é que se luta contra as pandemias? Recorda aqui o que epidemiologistas já nos disseram, que disse há não sei quanto tempo o Henrique de Barros, por exemplo, aqui da Universidade do Porto, e que tem responsabilidades à escala nacional na área da saúde, e que dizia evidente, aliás, que já disse a Organização Mundial de Saúde, as pandemias de doenças altamente contagiosas ou mais contagiosas que, enfim, o comum das doenças de natureza, enfim, viral, combatem-se comprometendo as pessoas. Não é acusando-as, responsabilizando-as, não é, quer dizer, isto é, qualquer dia, qualquer um de nós chega ao laboratório, ao local onde tem que ser feita a recolha para fazer um teste e vai na posição do culpado, por estar arriscado a... Ora, eu peço desculpa, nenhum de nós é culpado. Nós temos é que ser o conjunto isto só vai lá quando, de facto, nós nos sentirmos mobilizados, mas não propriamente ameaçados estamos pelo vírus, mas não estamos, ou pela doença, mas não devíamos estar, evidentemente, pelo Estado. Insisto, há aqui um vício, esta banalização, esse termo foi, de resto, utilizado pelo PCP várias vezes, e muito bem, esta banalização do estado de emergência, aquilo que, de outra forma, também podemos chamar esta normalização da exceção, é, de resto, um precedente gravíssimo para o futuro. Porque no futuro, a todo momento, pode não ser este governo, podem ser outros, e eu, se vocês quiserem, é evidente, eu estou a imaginar, podem ser governos como, quer dizer, a banalização da emergência por parte de governos da extrema-direita na Europa Centro-Oriental é evidente. Aliás, basta ver as medidas que na região autónoma da Madeira foram postas em prática
de obrigar as pessoas a ficarem praticamente em reclusão nos hotéis, não é? O que obrigou, inclusivamente, a intervenções dos tribunais, não é? Para pôr termo a essas arbitrariedades. É uma boa demonstração de... Quer dizer, é evidente em Portugal, nesse sentido, há, que eu saiba, três autoridades, ou melhor, há 3 governos, ao da República e o das regiões autónomas, no âmbito da sua autonomia, podem aplicar algumas destas leis, e é uma boa representação do que pode significar esta banalização. Daqui a... Muito bem, um dia vai passar a pandemia, ou nós vamos considerar que ela está controlada, felizmente será assim, mas daqui a 5, 10 anos, vem outro governo qualquer, e a pretexto de uma outra situação, desde a ordem pública, até, eu peço desculpa, uma situação, uma crise económica, foi em nome de um... Não se instaurou o estado de emergência em Portugal. Na última crise económica, o governo da Troika, enfim, e PSD, CDS, liderado por Passos Coelho, mas, no fundo, explicou-se às pessoas e instilou-se-lhes um medo, evidentemente, o medo da perda de rendimentos, da perda de emprego, da perda da sua segurança, digamos assim, de natureza material, na sua vida, para os obrigar, em nome de uma emergência económica, temos que pagar a dívida, era esse o slogan, para os obrigar a ceder, quase em silêncio, muitos deles, felizmente, que um grande número, evidentemente, não o fez em silêncio, resistindo, para os obrigar a perder direitos, obrigar a perder rendimento, salário, pensões. Esta lógica da emergência, como se subitamente se ligasse um interruptor e o Estado de Direito Democrático deixa de funcionar, porque declaramos que existe uma situação na qual o mais conveniente é que não exista Estado de Direito Democrático. Não pode ser. Não pode ser. Mas eu sei, eu não quero aqui exagerar, porque eu sei que nos dizem, e é verdade, o estado de emergência não suspende a democracia, mas cria um ambiente no qual se habitua a sociedade à tese de que para um certo tipo de situações, afinal, relativamente banais ou mais comuns do que aquela que as constituições prevêem, nós temos que ceder os nossos direitos e as nossas liberdades. Isto é inaceitável. Chegou a ser defendido por constitucionalistas de direita, quando dos cortes de subsídios que vieram a ser declarados inconstitucionais, que os estados de exceção constitucional que a Constituição deveria alargar os pressupostos para o estado de exceção por forma a permitir que numa situação dessas pudesse ser declarado uma espécie de estado de emergência, e chegou a ser defendido. E não apenas nessa altura, já vimos algumas vozes ressuscitarem essa, não assim formulada, mas no fundo a ressuscitar a ideia de ter de mexer na Constituição para alargar, digamos que o recurso ao estado de exceção, as situações em que se possa recorrer a esse estado de exceção. Bom, o tempo voa. E o tempo que tínhamos previsto para a nossa conversa chegou ao fim. Não? Acho que a pergunta que lançámos para o ar, para que serve o estado de emergência, começámos por perceber para que é que não serve. Não é? Percebemos que, para além de não ter enquadramento nos pressupostos constitucionais que justificam o seu acionar, que este estado de emergência não serve para suprir os recursos que continuam em falta, desde logo no Serviço Nacional de Saúde, a vários níveis, meios, materiais e humanos, não servem para nos trazer os recursos em falta noutras frentes, noutras áreas da vida do país, noutros serviços públicos, como é o caso da educação, não servem para garantir um melhor serviço público de transportes nas áreas metropolitanas que permita evitar as situações de sobrelotação que hoje se verificam e de inerente risco de progressão do risco de contágio, não serve para que se adotem medidas num conjunto de outras áreas da vida nacional, nos lares, mas também nas empresas e locais de trabalho, as imprescindíveis medidas de proteção sanitária dos trabalhadores, e esses não pararam, na sua esmagadora maioria, e, portanto, exigir-se-iam essas medidas, mas percebemos já também que o estado de emergência serve de alguma forma para iludir esta falta esta ausência de respostas em todas estas áreas, transferindo para uma ótica exclusivamente individual, da responsabilidade individual, aquilo que há a fazer no combate à pandemia e apontando um caminho, além do mais, o António Filipe sublinhou isso, o do reconfinamento, que se revelou sob vários pontos de vista e também, entre outros,
apenas do ponto de vista económico, social, mas também do ponto de vista da saúde, se revelou um caminho muito perigoso. Já para não falar nas dificuldades porque continuam a passar, essas nunca foram resolvidas desde março e tenderão a ser agravadas neste momento. Setores específicos da sociedade, nomeadamente estou a pensar, por exemplo, na cultura e em todos os trabalhadores da cultura que ainda se manifestaram hoje frente ao Parlamento e que continuam a exigir respostas. Enfim, a conversa, creio que posso dizer que a conversa fica por aqui, mas que a luta continua por tudo aquilo que há verdadeiramente a fazer para combatermos esta pandemia e, já agora, pela defesa dos direitos, liberdades e garantias consagrados na Constituição. Obrigado, Manuel Lof, obrigado, António Filipe, e até já. Um abraço, João. Estamos contigo. Um abraço.